Quando que foi a última vez que você acordou com vontade real de conquistar o seu dia? Não só acordar, mas sentir aquele ímpeto de quem tem energia, clareza e disposição genuína. Se você pensou muito para responder isso, esse vídeo é para você. Existe uma frase que eu escuto quase todo dia aqui no consultório. Uma frase bem perigosa, porque é dita com convicção, como se fosse uma verdade absoluta. E a frase é: eu acho que é a idade mesmo. Essa frase é um conformismo mais caro que um homem pode comprar. Ela normaliza o cansaço crônico, justifica o desinteresse sexual, explica a barriga que cresce e os músculos que somem, mesmo sem nenhuma mudança na rotina. Como médico, eu preciso te dizer com clareza: envelhecer é inevitável. O declínio da sua vitalidade é uma escolha. Hoje eu vou abrir a caixa preta da fisiologia masculina, sem fórmula mágica, sem suplemento milagroso, só ciência real e o que ela significa para o seu corpo agora. Primeiro, vamos destruir um mito. Testosterona não é o hormônio de academia, não é agressividade, ela é o maestro da orquestra masculina. Quando ele sai do palco, o tambor perde o ritmo, as cordas ficam frouxas. E aí você sente isso como um sono ruim, raciocínio lento, libido lá no chão e a barriga só crescendo. Agora, o ponto que a maioria dos médicos nunca explicaram para você direito. Existe uma diferença enorme entre testosterona total e a testosterona livre. A total é o salário que cai na sua conta, um número bonito no exame, mas existe uma proteína no sangue chamada SHBG que funciona como um imposto absurdo. Ela sequestra o hormônio antes de você conseguir usar ele. A testosterona livre é o que sobra efetivamente no seu bolso. É ela que age nos músculos, no cérebro, na libido, no seu humor. Por isso eu vejo homens toda semana com exame de testosterona total dentro da normalidade, mas mesmo assim sem energia, sem ereção, sem tesão pela vida. O combustível está no tanque, mas o tanque está trancado. Se você fez exame, ouviu que está tudo bem e continuou se sentindo mal, agora você entende o motivo. O exame errado não detecta o problema certo. Me diz uma coisa aqui nos comentários. Você ainda sente aquele fogo dos novos projetos? Aquela disposição de quem quer mais da vida? Escreve aqui: eu estou operando pela metade. Quero saber quanto de vocês reconheceram esses sintomas em vocês mesmos. Agora, vem a parte que vai te incomodar de verdade. Por que a testosterona desaba depois dos 50 anos? Não é só o relógio biológico. Existe um processo chamado de aromatização. E a maioria dos homens nunca ouviu falar nisso. Com o metabolismo mais lento, o homem acumula gordura visceral, aquela que fica dentro da barriga, em volta dos órgãos. Essa gordura não é só um problema estético. Ela age como uma glândula inflamatória e produz uma enzima chamada aromatase. O trabalho dessa enzima é devastador. Ela converte a testosterona diretamente em estradiol, que é o principal hormônio feminino. O seu próprio corpo está pegando o que te dá força e desejo e transformando no hormônio que causa retenção de líquido, crescimento mamário e instabilidade emocional. E o ciclo se fecha de forma cruel. A gordura derruba a testosterona também. E a testo baixa favorece mais acúmulo de gordura. É uma espiral decrescente e ela não para sozinha. Tem mais um fator que quase ninguém conecta aos hormônios: o sono. A produção de testosterona acontece de madrugada, durante o seu sono profundo. É literalmente a sua fábrica hormonal trabalhando enquanto você dorme. Se você ronca, tem apneia ou acorda 3 vezes por noite para urinar, você está interrompendo essa produção toda madrugada. Não importa o quanto você se cuide durante o dia. Se você não tiver um sono de qualidade, a fábrica não funciona. E tem um segundo vilão: cortisol, o hormônio do estresse. Cortisol e testosterona funcionam como uma gangorra. Quando um sobe, o outro desce obrigatoriamente. Se você vive num estado de pressão crônica, seu cérebro entende que você está em perigo. E em situação de perigo, o corpo acaba desligando a produção hormonal para poupar energia. O resultado prático disso: você acorda mais cansado do que quando vai dormir e acha que é só a idade. Não é a idade, é química. E química
se trata. Percebe que o buraco é mais embaixo do que parece? Tratar o homem é como regular um motor de alta performance. Cada sistema afeta o outro. Se você valoriza esse tipo de explicação séria, sem atalhos, se inscreve aqui no canal agora. O meu compromisso é tirar você da ignorância e devolver a sua vitalidade, consciência e verdade. Eu preciso te contar uma história de um dos meus pacientes que eu atendi aqui na clínica. Era um executivo de 54 anos, brilhante, disciplinado, bem-sucedido, mas ele estava desligando, sem energia para liderar, sem paciência para a família, sem interesse por nada. O médico dele diagnosticou depressão. Ele tomou antidepressivo por 8 meses. Não melhorou, piorou. Quando chegou até mim, a gente acabou fazendo alguns exames certos. A testosterona livre estava lá no chão, o estradiol nas alturas, o sono fragmentado por apneia que não tinha sido diagnosticada, ou seja, tudo desregulado. Mas o erro mais grave desse paciente não foi o diagnóstico errado, foi o que ele fez depois que descobriu o problema por conta própria. Comprou um gel de testosterona na farmácia, sem prescrição, sem acompanhamento. E o resultado disso a gente já sabe, né? O sangue dele engrossou, o aumento de hematócrito, risco real de trombose também. O estradiol subiu ainda mais, sem controle. Ele começou a ter crise de ansiedade e palpitações. A otimização hormonal não é a receita do bolo, é uma alfaiataria médica. A gente precisa olhar próstata, fígado, coração, hematócrito, estradiol, vitaminas de base, como a vitamina D e a vitamina B. Repor hormônio sem preparar o terreno biológico é como colocar turbo num motor com óleo sujo. Ele vai explodir. A boa notícia, quando a gente tratou esse paciente do jeito certo, deu mais ou menos uns 4 meses, ele já era outro homem. Mesma idade, outra vitalidade. E se você chegou até aqui, você já não é mais um leigo nesse assunto. Você entendeu que o seu cansaço tem uma explicação química e que a sua barriga está destruindo o seu hormônio, que o seu sono está fechando a fábrica toda noite e que a automedicação pode te machucar de verdade. A pergunta agora é bem simples. Você vai continuar aceitando essa versão cinza de você mesmo? Não aceita o declínio como destino. Você passou dos 50, mas a sua história está longe de acabar. Você só precisa de combustível certo para o próximo capítulo e da coragem para ir buscar ajuda. Eu sou o Dr. Flávio Machado. A gente se vê no próximo vídeo. Se cuida. Até lá!